trazer dele as boas referências, as boas lições para agregar valor em nossa vida. E quando olhamos para o presente, analisamos ele, se estamos certos caminhando conforme Deus Altíssimo Seja nos ordenou, para que sejamos agraciados e seguir o caminho que Deus Altíssimo Seja nos traçou através do Alcorão Sagrado e seu profeta Muhammad, que a paz, a bênção de Deus seja com ele. Quando analisamos o passado, olhamos para eles, aqueles grandes mestres, aqueles grandes homens que souberam da razão da religião em sua vida, que souberam da razão do profeta Muhammad, que a paz, a bênção de Deus seja com ele como líder e referência em sua vida. Porque, e quando eles estavam em oração, unidos, eles souberam que lá fora da oração eles têm que estar unidos. Quando eles souberam que eles têm que ser liderados pelo simples homem que fica diante a chamada da oração, eles têm que ser lá fora também orientados e guiados e obedientes para aquele líder que se encontra entre eles. Então, tudo isso a gente está falando, caros irmãos, caras irmãs, pelo simples fato de olharmos para a nossa realidade. Essa decadência não é a decadência da religião. Esse atraso diante o avanço do mundo não é devido à questão da religião. Porque o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus seja com ele, ele diz: deixo para vocês 2 algos, se vocês se apegarem a ele, serão bem-sucedidos, o Alcorão Sagrado e a minha Sunna. No momento em que a nação do Islã deixou o Alcorão Sagrado de lado e não trouxe todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todo o seu progresso associado à palavra divina de Deus, Deus Altíssimo Seja fez com que eles tornassem as últimas nações da terra. Depois que a nação do Islã exportou para o mundo todo o saber, o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a cultura e tudo aquilo que o mundo hoje usufrui dele e levou ele como base para o desenvolvimento de suas nações, a nação islâmica deixou tudo aquilo de lado e foi seguir aquilo que não é veraz para a sua vida. Os homens do passado, e temos uma história evidente que é narrada, e através dessa história surgiu um grande versículo do Alcorão Sagrado. 2 tribos que viviam durante 120 anos e que os uniu, tribo Caus ao tribo Khazraj. Deus e o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, Deus deu a eles o nome dos Ansar, os apoiadores, ou os irmãos de fé. Só que os judeus, aos inimigos do Islã, que viviam naquela época, que é algo narrado historicamente, e tem que ser dito todos os dias e todos os momentos, porque os inimigos do Islã continuam sendo aqueles inimigos declarados e aqueles inimigos camuflados. E aqueles inimigos camuflados são bem maiores do que aqueles inimigos declarados. E aqueles, ao ver a união desse povo, que 120 anos brigou e derramou sangue, tentaram fomentar novamente a briga entre eles. E aí levaram um poeta para narrar a história do passado e fazer ferver dentro de seus corações aquelas questões da vingança pelos seus antepassados. E aí as 2 tribos novamente se levantaram e se pararam diante os outros com as suas armas e suas espadas e as suas montarias. E aí o mensageiro correu para o profeta Muhammad, que a paz, a bênção de Deus seja com ele, disse para ele: corre, profeta, uma catástrofe, uma calamidade pode acontecer, e se você não comparecer, isso vai ser tarde demais. E o profeta Muhammad, que a paz, a bênção de Deus seja com ele, se apresentou e disse para eles, para ambas as tribos: o que vocês estão fazendo? Será que vocês podem voltar para o passado e eu estou entre vocês? Pararam e começaram a refletir, até que Deus Altíssimo Seja enviou o anjo Gabriel com um versículo sagrado.
que se agarrem todos em torno do cordão de Deus. E Deus, depois que vocês eram inimigos, fez de vocês irmãos de fé. E hoje, caros irmãos, a gente traz esse versículo para a nossa atualidade. Esse versículo está registrado no Alcorão e é lido e recitado até o fim dos tempos. E paramos para olhar a nossa conduta. Será que nós não estamos vivendo da mesma maneira daquelas tribos, daqueles povos da antiguidade? Nós nos unimos com duas ocasiões: é no cemitério ou no casamento. E no cemitério nos unimos para quê? Para dar as condolências para alguém que é próximo de nós, que é da nossa tribo, ou é da nossa localidade, ou é da nossa região. E mesmo assim, são poucos que se comparecem. Ao nós nos unimos nos eventos de festividade, quando és convidado, e quando convidamos aqueles mais próximos. A amizade é consolidada, mas a irmandade é fundamental. Se nós estamos tratando uns aos outros como amigos, estamos equivocados nas nossas tratativas, porque devemos nos tratar uns aos outros como irmãos verdadeiros, irmãos de fé, que sofremos no sofrimento do próximo, que festejamos com a felicidade do próximo. Essa é a verdadeira missão do Islã em nossa vida. Olhem para a nossa realidade hoje aqui no Brasil. Quantos conhecedores temos? Quantos arquitetos, quantos engenheiros, quantos médicos, quantos advogados, quantos juristas, quantos profissionais e quantas pessoas bem posicionadas e bem estruturadas financeiramente. O escritor alemão, ele escreveu e deixou uma mensagem para o mundo ocidental, dizendo: temem os muçulmanos porque eles detêm 3 características fundamentais. 3 características essas que são fundamentais em suas vidas. Se eles tiverem uma delas falhas, nós vamos conseguir vencê-los. E se eles não tiverem nenhuma delas falhas, vocês tomem cuidado, porque eles irão dominar o mundo. E a primeira das características fundamentais é a crença. A crença que o muçulmano tem. A crença que Bilal, aquele negro da Etiópia, tinha, é similar à nossa crença de hoje? A nossa crença de hoje, o simples vírus que foi declarado e sabemos que ele é real, nos fez deixar até de praticar a nossa oração. Nos fez deixar até de perguntar sobre os nossos familiares e nossos próximos e nos visitar. Cadê a nossa crença com isso? A crença do Bilal, quando estava apanhando, e ele dizia: Deus único, Deus único, Deus único. Deus Todo-Poderoso jamais gerou e foi gerado. Cadê Deus único em nossa vida hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Cadê os nossos jovens? Cadê os nossos familiares? Cadê as nossas esposas? Cadê as nossas famílias? Será que Deus é maior? Ou o nosso dinheiro é maior? Será que Deus é maior? Ou a universidade é maior? Será que Deus é maior? Ou os nossos status e as nossas finanças são maiores? A questão do controle da natalidade. Os muçulmanos, não há entre eles controle de natalidade. E eles um dia vão chegar a ser maior do que nós em número de pessoas. Isso é evidente hoje. Somos muito maiores em números de muitas nações ao redor do mundo. Só que essa nação, por ter um número elevado, são exatamente espelho daquilo que o profeta alertou e diz, que no fim dos tempos ele está preocupado conosco, está preocupado com os muçulmanos, porque os muçulmanos no fim dos tempos, eles vão ser exemplo da espuma que flutua junto com as ondas do mar. E nós somos espumas flutuantes, porque nós não somos exatamente um corpo consolidado, conforme o profeta diz e alertou, exemplo do muçulmano, exemplo de uma construção, ao exemplo de um muçulmano, exemplo de um órgão, de um corpo, que é uma constituição sólida. Se um dos órgãos estiver enfermo, todo o corpo está enfermo, e a nação do Islã hoje se encontra com uma enfermidade. E a questão do Corão e da Sunnah
que o profeta deixou para nós como legado. Se nós não deixarmos isso como referência em nossa vida, nós vamos estar caindo na perdição. E o alerta que deixamos, caros irmãos, que nos amamos de verdade como irmãos de fé e não nos amamos como amigos próximos, conhecidos. Muito obrigado. Assalamu alaikum. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر اشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله العظيم فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات واعلموا أنكم بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى رب العزة ستعرضون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من جنه وإنسه. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما تشريفا لقدر نبيه وتعظيما وإرشادا لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا بسطنا إليك أكف الضراعة، اللهم إنا بسطنا إليك أكف الضراعة ألا تجعل لنا ذنبا في هذا اليوم إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا وشافيته، ولا ضالا إلا وهديته، ولا مظلوما إلا ونصرته، ولا ظالما إلا وخذلته، ولا مذنبا إلا وغفرت له، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا تفضلت علينا بقضائها يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا رب الأراضين والسماوات. اللهم أنت قلت ادعوني أستجب لكم، وها نحن متوجهين إليك فاعطنا سؤلنا ولا تردنا خائبين. إلهنا رجاءنا رب العالمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لنا سببا من عندك لا نستطيع له طلبا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أسألك يا عظيم يا الله اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم ربنا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، أجب دعانا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.